Estou muito feliz por ter sido agraciado pelo CREA, RJ, para receber o Prêmio Joana Doberai, edição de 2023. Nesse depoimento, vou buscar fazer um relato sucinto daquilo que considero importante na minha trajetória profissional. Iniciando com a origem, eu sou carioca, filho de Joaquim Augusto da Eira, que era português e veio para o Brasil com 13 anos. Trabalhou em comércio de flores, e Rosa Delgado da Eira, ambos com formação apenas primária. E a meta dos dois era que os filhos tivessem instrução acima da que eles tiveram. Quando estudava no Externato São José, ao segundo ano do curso de científico na ocasião, comecei a pensar na profissão que poderia seguir e cheguei a definir que seria agronomia. Isso aí com base nas flores que eu trabalhava também, ajudava meu pai aos fins de semana e durante as férias. E ao definir agronomia, busquei informação na Universidade Rural. Nesse mesmo tempo, nesse mesmo ano, foi iniciado no quilômetro 47 o Colégio Universitário da Universidade Rural. Eu fui da primeira turma desse colégio universitário. Esse final do curso era aprovado como um curso científico, tinha o mesmo valor e preparava para fazer o vestibular. Feito o vestibular, foi aprovado e, juntamente com mais 80 companheiros, mais 8 que vieram dos convênios da universidade com países sul-americanos, somamos 88, com um contingente de quase o mesmo número que veio de Piracicaba como excedentes que foram aprovados para transferir para Rural. Então formamos uma primeira turma que foi a maior da universidade, e uma turma que foi, talvez pela própria composição como ocorreu, ela ficou marcante na universidade. E em seguida, depois da formatura, nós conseguimos reunir o grupo de 5 em 5 anos e registramos esses encontros numa placa que afixamos no prédio principal da universidade, abaixo da nossa placa de formatura. Esse grupo no caso, depois pesquisadores, engenheiros agrônomos, foi muito atuante em várias áreas do próprio estado do Rio. Um grupo ficou na pesquisa, outro foi para a universidade, outros no INCRA, que a sede era no Rio de Janeiro também. Durante o curso na Escola Nacional de Agronomia, no primeiro ano eu tive um desempenho excelente em termos de química analítica e fui convidado pelo Dr. Roberto Alvaedo, que era o responsável pela disciplina, para compor o quadro de monitores da química analítica, juntamente com mais 3 colegas da turma, Dejair, o Senamaia e o Lutz. No segundo ano. No terceiro e no quarto ano da faculdade, eu tive bolsa de iniciação científica do CNPq para desenvolver trabalho de campo e laboratório, e trabalho esse que foi sob a orientação do Dr. Roberto Alvaedo também, e executado no setor de solos do IPEAX, que era chefiado
pela doutora Joana do Beraine. Aí começamos os primeiros contatos com ela de trabalho. Uma vez formado, que aconteceu em 1966, fui admitido pelo IPEACS para ser engenheiro agrônomo, com remuneração por verba, e após a realização de um concurso nacional, público nacional, fui aprovado e incorporado como engenheiro agrônomo do Ministério da Agricultura, trabalhando sempre no setor de solos e microbiologia. Aí, constituindo também parte da equipe da doutora Joana do Beraine, juntamente com o Dejair, o Avílio e Gilberto Gastim, e mais Ivan também, que era da minha turma. Ele era da área de estatística, mas compunha também a equipe com a doutora Joana. Esse período foi excelente porque também havia troca e integração com outros pesquisadores, não só da própria IPEACS, com grandes culturas e outras áreas também de fitopatologia, entomologia, mas também pela dinâmica que era dada ao grupo para execução de pesquisa. Outro ponto a ressaltar nessa época foi a realização, eu fiquei como executor do projeto que apresentamos ao CNPq para realização da 5ª reunião latino-americana de Risóbio, seminário de metodologia e planejamento de experimentos com leguminosas tropicais, realizado no quilômetro 47, e após a realização dos eventos, a publicação desses resultados. Bom, nessa ocasião, também houve a criação da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, e eu fui selecionado para compor os quadros da empresa e aprovado para fazer mestrado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Durante 2 anos fiz os cursos necessários para a aprovação e voltei a trabalhar no IPEACS. A Embrapa, nessa ocasião, definiu como destinar o que era chamado de IPEACS com a definição de unidades estaduais de pesquisa, que chamavam o EPAI. O EPAI de Itaguaí, então, foi criada para substituir o IPEACS. O EPAI de Itaguaí foi definido como chefe, o doutor Jair Lopes de Almeida, e me convidou para ser subchefe da unidade, da UEPAI. Em algum tempo depois, ele foi convidado para Piesagro Rio, porque na mesma ocasião a Embrapa também estimulava a criação de empresas estaduais de pesquisa. E no estado do Rio foram criadas, no caso, a empresa de pesquisa agropecuária do estado do Rio de Janeiro, chamada Piesagro Rio, e concomitantes também a Emater Rio, que é a empresa de assistência técnica e extensão rural. O Dejaí foi convidado para coordenação de pesquisa na sede da empresa em Niterói, da Piesagro, e eu passei a ser o chefe da UEPAI. Nessa ocasião, para subchefe, eu convidei, e ela aceitou, a doutora Alda Maria de Oliveira, que era da nossa equipe, da equipe de pesquisadores da estação. Aí já era a Estação Experimental de Itaguaí, ligada a Piesagro Rio. Esse tempo, eu tinha sido o executor
do encerramento das atividades da UEPAI de Itaguaí, que uma parte, que eram muitas áreas, e o que era referente à sanidade animal ficou um projeto específico junto à Embrapa. A parte referente a solos e microbiologia, que é onde estava a equipe, e a doutora Joana, inclusive, teve, pela dimensão, pela abordagem, pela abrangência das atividades, tinha dimensão não só nacional, como também internacional. E aí, com apoio do CNPq, foi criado o Programa de Fixação Biológica de Nitrogênio, ficou à parte, que com o tempo chegou a Embrapa, a agrobiologia, hoje em dia. Essas outras áreas que existiam na UEPAI de Itaguaí, que era avicultura, bovinocultura, hortaliças e sementes, passaram a constituir essas áreas a Estação Experimental de Itaguaí, que era vinculada à Pesagro Rio, justamente pela dimensão de Estado que elas já possuíam. Nesse tempo, a doutora Alda ficou como subchefe, juntamente comigo, até que eu fui convidado para ser diretor técnico da Pesagro Rio. E ela passou, então, a chefia. Nessa fase da Pesagro Rio, busquei na gestão, na direção de pesquisa, juntamente com os demais diretores, o presidente e o diretor de administração, apoiar a formação e desenvolvimento das equipes que constituíam a força de trabalho científico da Pesagro Rio, localizadas nas suas estações experimentais. No caso, a Estação Experimental de Itaucara, a de Campos, Macaé, Guaratiba, que era parte de pesca, e o Laboratório de Biologia Animal, que era junto à sede da Pesagro Rio, em Niterói. Esse trabalho também era executado com o apoio, e era o que a gente vivia buscando também, da Secretaria de Administração do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Agricultura, naturalmente, de Administração, Finanças, e para apoiar financeiramente a realização das atividades que eram necessárias para obter os objetivos. Após a saída da Pesagro Rio, durante 4 anos, eu voltei a integrar a equipe de pesquisadores da Embrapa Agrobiologia e, por 6 anos, a equipe de pesquisadores da Embrapa Solas. Desse período da minha trajetória, eu saliento como resultado de integração o Manual de Adubação para o Estado do Rio de Janeiro, de cuja elaboração participei, e que foi o primeiro publicado em 1988. A segunda edição desse manual, que aí passou a ser chamado de Manual de Calagem e Adubação do Estado do Rio de Janeiro, foi efetivada em 2013. Esse é um dos aspectos a salientar. Um segundo, Manual de Métodos de Análise Químicas para fins de fertilidade do solo. A ressaltar também, nesse período, aí na universidade, no quilômetro 47, a
participação na comissão que iniciou a discussão de um projeto para a implantação da fazendinha agroecológica do quilômetro 47. E em todas essas atividades havia o envolvimento das unidades com quais a gente trabalhava. No caso, era a Universidade Rural, a Embrapa Agrobiologia, a Embrapa Solos, o Ministério da Agricultura, que tinha uma parte de fertilizantes, que participavam também, e a Emater Rio, porque era o envolvimento também dos extensionistas. E esse é um outro aspecto a ressaltar, nesse período que se buscava sempre, cada vez mais, a integração pesquisa, extensão e os produtores. Os produtores vinham às unidades, mas também as unidades tinham experimentos que eram implantados nas propriedades rurais. Era uma forma de integrar e de levar o resultado também a esses elementos importantes na cadeia de produção. Nessas unidades todas, eu participei das comissões de redação e aprovação de trabalhos científicos, que era uma forma de divulgar o resultado de pesquisa e que eu julgo também que foi muito importante. E tinha a aceitação, vamos dizer, dos pesquisadores para esse trabalho. A parte desse relato sobre a vida profissional, tem a vida pessoal, a vida familiar, que durante todo esse tempo, e com deslocamentos, com dedicação extremamente firme às atividades de pesquisa e de gestão de pesquisa, a família fica sempre um pouco mais prejudicada. Se hoje eu penso e peso em relação a uma e outra, a ideia e a sensação é de que a família foi menos aquinhoada, vamos dizer assim, que o trabalho. Mas isso é natural e, no caso, eu contei com o apoio da minha mulher, Carmen, que, com dedicação e afinco, cuidava da casa, das duas filhas e saiu totalmente contento todo esse resultado. Basicamente, o que permeia tudo é o amor que a gente tem, não só pelo que executa, mas também pela família, por tudo, né? E hoje em dia, essa família está bem estruturada. Daniela casou com Leonardo, nos deu Nice e Francisco. A Paula casou com o Ângelo, nos deu Chloé e Manon, e vivemos hoje essa alegria de eu estar recebendo esse prêmio, e estou muito feliz com o resultado. Tive uma vida feliz.